Fala pessoal, estou aqui com o livro Pai Rico e Pai Pobre. Queria começar a ler ele aqui aos poucos, cada dia, cada momento aí, meio sem regras, sem data. A gente lê uma página ou alguns parágrafos e a gente devagar aqui refletindo sobre alguns ensinamentos que ele traz para nós, tá bom? Vai funcionar assim: eu vou ler um parágrafo ou uma página e aí vou refletindo aqui junto com vocês e fazendo um comentário também, tá? Introdução: Pai Rico e Pai Pobre. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e de um pobre. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha PhD e fizeram um curso universitário de graduação, com duração de 4 anos, em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago, sempre com bolsas de estudos. O meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Então ele já coloca aqui a primeira direção do livro, né? Conta a história de dois pais, o famoso pai rico e o pai pobre. Um era PhD, tinha estudos, faculdades, era um crânio universitário. O outro não tinha nem terminado o ensino médio. Ele continua: ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalhavam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade, para sua igreja, o outro deixou contas a pagar. Então, é bem interessante que assim, são verdadeiramente duas personalidades diferentes. E duas personalidades que tomaram decisões diferentes na sua vida financeira, né? Deixou muito dinheiro de herança para caridade, para sua família, para sua igreja. O outro deixou apenas contas para a família pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. Então ele teve a decisão difícil de olhar cada visão de mundo, tanto do pai rico quanto do pai pobre, que buscaram caminhos opostos. E ao comparar, ele poder fazer uma escolha de qual visão de mundo ele iria seguir, né? Qual visão de mundo ele iria tomar como rumo, como caminho da sua vida. E aí ele continua assim: o problema é que o homem rico ainda não era rico e o pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início das suas carreiras
e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Ou seja, hoje ele tem uma visão depois que tudo aconteceu, mas naquela época ele tinha que escolher apenas pelas ideias e pela visão que o pai rico ou o pai pobre tinha do futuro, para o futuro. Então ele não tinha podemos dizer assim, o resultado final das suas ideias. Ele ainda não tinha a clareza final que as ideias tanto do pai rico quanto do pai pobre tinha realizado, tinha feito na vida ali, daqueles que eram próximos dele, né? Os resultados em si, né? E aí ele teve que tomar uma decisão claramente por direcionamento, por ideias que ele imaginaria que lá no futuro poderia trazer um resultado específico para ele. E ele fala assim: um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo problema, de todo mal. O outro falava: a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Então, ambos realmente com opiniões contrastantes, né? Quando garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, gerava uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e os ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo. Isso aqui é um ponto interessante. Ele ouvia todas as ideias, né? As ideias de cada um, e boa parte do tempo dele ele gastava refletindo, pensando se aquelas ideias eram verdadeiras, pensando, independente de quem estava falando, qual que era a verdade por trás daquelas ideias. Qual que era o princípio por trás daquelas ideias? Ele continua, que se fazia perguntas do porquê ele falava isso. A respeito das afirmações dos meus pais, teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo. E o interessante é que ele queria ser um bom filho. Ele queria obedecer ambos. Só que ele ficava com aquele receio: e se eu disser não para um, se eu disser não para outro, como que eles iriam levar essa afirmação, né? Essa negação, ou melhor. E ele continua assim: sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais, eu o amava. Fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. E esse processo de escolher sozinho se mostrou muito valioso em longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Ele teve que escolher sozinho. Então, aqui vai um ponto de reflexão bem interessante também, da gente pensar por conta própria, né? Hoje um grande diferencial para nós é o pensamento por conta própria, porque as pessoas hoje vivem um pensamento de manada, né? Então tudo que a manada está pensando, a pessoa pensa. Ela não consegue fazer um rastreio, uma origem das ideias que estão na cabeça dela. Então a maioria das vezes está repetindo várias outras ideias que a pessoa não fez o esforço necessário para pensar se aquilo que ela está pensando realmente é uma ideia dela ou é uma ideia de influências externas que estão trazendo. Então, como que é o nome dele? O Robert, ele pensou, mesmo ali quando criança, pensou por conta própria
para poder escolher ou rejeitar a ideia do pai rico ou a ideia do pai pobre. E ele continua assim, depois de fazer esse processo, né, de aceitação ou rejeição de um ponto de vista, ele continua: uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta contra as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que um pai pode dizer a respeito de finanças para o seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica porque médicos, gerentes de banco e contadores versados e tiveram ótimas notas enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. E aí ele comenta sobre, acho que é uma grande questão dele, né? É uma grande bandeira que ele levanta de ensinar a educação financeira nas escolas, porque nós crescemos realmente sem saber o que é dinheiro, sem saber como gerenciar o dinheiro, sem saber como organizar o dinheiro, e levamos essa falta de conhecimento, essa falta de organização para a nossa vida adulta, a tal ponto que isso é uma verdade. E ele coloca, né, muitos médicos, muitos acadêmicos, professores que fizeram administração, que fizeram contabilidade, que trabalham em bancos, gerentes de bancos, eles têm problemas financeiros. Então, por mais que conhecem de números, conhecem a lógica dos números, não conseguiram ali resolver certos problemas da sua própria vida. E aqui é bem interessante porque a gente vê claramente que ter uma vida financeira organizada vai muito além de números, vai muito além da matemática, é realmente um conjunto de estratégias, de habilidades, poderia dizer melhor ainda, de virtudes que nós podemos buscar, que nós podemos exercitar, praticar, conquistar, para que a gente consiga organizar as nossas finanças. Não é apenas matemática. Se fosse apenas isso, todas as pessoas que trabalhassem com números teriam resultados financeiros expressivos, a nível de organização, né? Que eu quero dizer. Acho que por hoje é isso, pessoal. Estamos aqui na página 10. Vamos devagarzinho aqui lendo aos poucos e tirando alguns ensinamentos aí para nos ajudar na organização das nossas finanças. Muito obrigado.